Oi, gente, tudo bem? Ó, tô lendo esse livro do Reinaldo Dias, Fundamentos de Sociologia Geral. E eu tenho falado uma coisa para vocês, que eu ando vendo a história, né, com um bloco só, e ando vendo os conceitos como consensos sórdidos, né, que são consensos com os quais eu não concordo, e Deus me mostrou um muro de cola, em que eu me descolei desse muro e observo agora as pessoas coladas nesses consensos sórdidos, né? E agora, eu achei um trecho aqui que eu achei bem interessante com aquilo que eu tenho pensado. Quer ver? Página 18. A imaginação sociológica pode ser caracterizada como um tipo incomum de pensamento criativo que consegue estabelecer relações entre um indivíduo e a sociedade mais ampla. Ó, esse indivíduo, por exemplo, seria eu. E essa sociedade mais ampla, por exemplo, seria essa massa. Essa massa, esse bloco que eu tenho falado para vocês, né? Porque não seria só a situação de agora, na qual eu sou contemporânea, né? A minha, a sua, na qual estamos vivendo, mas mais amplo, né? Como eu falo assim, toda, pelo menos até onde eu tenho um pouco de noção, esse bloco, né? Um pouco maior, mais amplo. Um elemento-chave para se obter a imaginação sociológica é desenvolver a habilidade para ver sua própria sociedade ou seu grupo social como um estranho faria. Olha isso! Meu Deus, Deus sempre me responde. Obrigada, Senhor. Então, eu tenho que olhar, né, para eu ter essa imaginação sociológica, eu tenho que ter a capacidade de olhar para a sociedade como se eu não fizesse parte dela. Que isso? É esse processo que eu estou desenvolvendo, que é a sociedade é um muro de cola, sendo que as pessoas são os tijolos e a cola é o cimento, que são os consensos sórdidos. E aí eu desgrudo dela e olho para ela como se eu fosse um estranho. Nossa, é isso mesmo. Exatamente. Ó, até parece que eu li esse livro antes. Não, tô lendo agora essa parte. Então eu olho para ela como se eu não fizesse parte dela. Deste modo, procurando diminuir a influência de suas experiências pessoais e preconceitos culturais. Você sabe quem era capaz de fazer isso? Jesus. Foi um dos únicos e pouquíssimos. Por isso é que quando tinha a lei de Moisés, ele conseguia descolar desse muro de cola, desses consensos sórdidos, analisar as coisas de fora, como se ele não fizesse parte. Por isso que fala, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Vocês descolem desse muro de cola, desses consensos sórdidos. É o que Deus tem falado para mim. Entendeu? Em relação a muita coisa, que ele fala preconceitos e experiências pessoais também. E outra, a minha experiência pessoal, ela não me determina. Não, e já que hoje, eu não sei, porque eu já fiz vários áudios aqui, não sei que dia que eu vou conseguir publicar esse áudio, mas a minha experiência pessoal
pensa assim, a minha experiência pessoal, diga, não me determina, não determina o meu futuro, não determina o meu agora, porque não é sobre o futuro, é sobre agora. O seu agora determina o seu futuro, mas a escolha é sua, você escolheu que o seu agora fosse assim. Então isso é sobre o seu futuro. O agora é o futuro. Não existe o futuro. Os campos estão prontos. Nós precisamos do quê? De ceifadores, porque os campos estão prontos. Hoje é 12 de junho. Eu estou falando de Dia dos Namorados, estou falando de relacionamento amoroso, estou falando de Adão e Eva. Estou falando de pares, de casais que Deus está falando. Eu vou falar suficientemente hoje sobre tudo que Deus falar para mim. E Deus diz, os campos estão prontos. E, por exemplo, eu estou solteira hoje, né? Mas eu estou em par hoje. Porque a maneira como eu estou vivendo hoje, o meu agora é sobre o meu futuro. A maneira como você está vivendo hoje é sobre o seu futuro, porque não existe depois. Eu estou tentando, eu não sei, muitas vezes talvez eu não vou conseguir passar exatamente para vocês o que é. Mas eu sinto uma coisa que é tipo, a maneira como eu estou vivendo agora e como eu decidi viver agora e algum tempo atrás, e mesmo que você decida a partir desse minuto, mesmo se você está sozinho ou sozinha, já é o seu relacionamento com a pessoa com quem você vai casar. Esse momento já é. Porque a honra já é o campo pronto. Já é a ceifa. Entendeu? A partir do momento você não precisa esperar conhecer alguém, gostar de alguém para decidir alguma coisa, não. Entendeu? A partir da sua decisão, a partir daquilo que você já é sobre o seu par. Deus está me mostrando Adão. Adão é criado como humanidade, né? Então, enquanto ele vive ali sozinho, ele já é a sua própria parceira. Ele já tem a parceira dele, dentro dele. A maneira como ele se comporta já impacta a parceira dele. A maneira como eu me comporto agora, nesse momento, segundo após segundo, escolha após escolha, já impacta alguém que eu posso ter lá no futuro. Querendo ou não querendo, porque os campos estão prontos. Nós precisamos de quê? De ceifadores. De ajudantes. E Deus sempre tem falado para mim sobre o poder do agora, sabe? O poder da escolha. Eu vou tentar explicar, porque às vezes, geralmente, alguma coisa que Deus fala comigo, Ele fala através de entendimento, que não é por palavras. É como se fosse um bloco inteiro. Meu Deus, como é que eu vou falar essas coisas com vocês? É como se fosse um bloco, não é tijolo por tijolo. Para mim, o alfabeto, as palavras são como tijolos. E as coisas que Deus fala comigo é como se fosse um bloco inteiro. E com muito sentimento. É muito parecido com quando eu estive na nuvem, né? E tive acesso
ao meu espírito, ao Espírito de Deus, era uma coisa muito grande e às vezes é difícil de traduzir. Mas sobre o afastamento do mundo, dos consensos sórdidos, é algo que muito claro, que toda a igreja geralmente vai pregar, que você se abstenha da imoralidade sexual, né? Dos vícios, evite também deixar ser iludido ou deixar ser iludida. Sabe aquela coisa de que, estão me enganando e eu tô fingindo que eu não... Evite isso, sabe? Mas também, esse é o lado óbvio, né? Que é evitar a defraudação. Evitar a imoralidade e a defraudação. E você achar que, eu vou estar perto do fogo, e não é o fogo do Espírito Santo. É o fogo ruim, que consome. E eu não vou ser cozida, vai ser. Você vai ser cozida pouco a pouco. Sem perceber, a hora que você vê, já está inteiramente cozida. Então, assim, toma cuidado com isso, tá? Enfim, vou falar tudo que o Espírito Santo está me dizendo, mas tem um lado bom que é, os campos estão prontos. Que é assim, eu sozinha ou eu sozinho, eu já sou um par. Eu acredito que é tudo impar. Assim eu vejo, sabe? E eu vou desenvolver mais esse pensamento. Quando Deus cria Adão e Eva, eu entendo que não é só Adão e Eva, é representatividade da humanidade. Aliás, ele não cria só o ser humano em par, ele cria todas as espécies em par. E isso fica muito óbvio quando faz a arca de Noé, por favor, todos em pares, né? Então, não existe muito esse conceito, que para mim é um consenso sórdido, de que as pessoas são independentes, que elas são muito mais felizes sozinhas. E se elas forem ficar juntas, não é porque elas precisam, o homem e a mulher, elas não têm necessidade um do outro. A macaca pode ter do macaco, o gorila da gorila, mas o homem não. A arara da outra arara, o pinguim da pinguinzinha, mas o ser humano não. Ele vai escolher, talvez um dia que ele está sem nada para fazer, ou... Enfim, quando ele se sentir velho demais e achar que agora ele tem que ter os filhos, é uma coisa assim, bem que ele demonstra completo desinteresse, né? É uma coisa assim, ele demonstra o quê? Uma certa arrogância em relação à vida sentimental, entendeu? E não é assim que Deus faz a natureza. Não é assim que Deus faz a nossa natureza. Tanto que ele tira, né? Ele tira de dentro de Adão, a Eva, a auxiliadora. E lá ela já é feita assim, né? Com esse propósito. Então acredito que nós sozinhos, nós já somos impar. E o que é essa responsabilidade da minha atitude quando sozinha eu já estou impactando a pessoa com quem eu vou casar? Aliás, todo o meu passado vai impactar. E todo o passado dele vai me impactar. E se tiver arrependido e transformado, melhor, mas de todo jeito, ou arrependido ou não arrependido vai. Porque é história de vida. Você casa com a pessoa, você casa com a história de vida. É assim que Deus está me mostrando. Então, todas as situações,
em relação a relacionamento amoroso, pecados que a pessoa teve, tudo aquilo vai impactar você. Entendeu? Tudo, exatamente tudo. Exatamente tudo. Ó, vamos colocar, porque não vamos colocar o presente agora que eu tô vendo uma linha no chão. Aí eu tô andando. Como que eu vou colocar isso? Os campos estão prontos, não estão? Então, assim, é muito sobre o agora. E aí, eu tô andando e sempre tem duas escolhas, a certa e a errada. A errada pode ser um pouco mais fácil, porque pode ser uma escolha consoladora, entendeu? Que traz um certo consolo rápido, mas algumas consequências. E aí, o que eu tenho entendido que essa linha, deixa eu ver, tem uma linha no chão. E do outro lado tem alguém que é sua esposa ou seu marido. E você está do outro lado e você vai caminhando no agora, e cada escolha que você toma vai impactar até você chegar lá, até você chegar no altar, por exemplo. Então, cada vez que você parar e se deparar com a oportunidade de pecar e resolver pecar, esse pecado vem para dentro da linha. E ele pode ser arrependido ou não. Se ele é arrependido, a chance de impactar o outro com quem você vai se casar é menor. Mas mesmo que você se arrependa, isso vai impactar a pessoa. Não tem como. Entendeu? Porque é uma ceifa, uma colheita. E por isso que agora, né, se você tá solteiro ou solteira, tudo que você faz vai impactar o outro. E tudo que você fez no passado também vai. Se for pecado arrependido, ele tem uma chance, eu acho que pela metade de impactar, mas não tem como, não dá para tirar, faz parte entende? E tudo. É a mesma coisa que o pecado de Eva, né? Eu acho assim, se ele comesse ou não, ela impactaria ele, porque ela faz parte dele. E ele faz parte dela. E tudo que a gente faz impacta. Impacta o cônjuge, impacta, mesmo que eu sou solteira, vai impactar no momento que você conhecer, que você casar, o seu passado lá atrás, desde o primeiro namorado ou primeira namorada, vai impactar. Ou, se for um pecado arrependido, vai impactar menos. Se não for arrependido, vai impactar com tudo mesmo. Assim eu penso. Por isso que é como se desde o momento que a gente nasce, assim como Eva é criada desde o momento que a gente nasce, a gente já está sendo preparado para o casamento. Cada escolha já impacta nossa tudo. É assim que Deus está me mostrando. Não é a partir do momento que você assina um documento. Lá atrás, já. E esse lá atrás é muitas vezes agora.
É que nem um barco que ele vai correndo e ele vai deixando a água. E esse momento já está ficando para trás. E a escolha de agora pode ser uma influência positiva ou negativa, para quando chegar o momento de entrar nesse casamento. E as coisas podem ter um efeito negativo muito menor, que é através do arrependimento, mas não tem como apagar as coisas. As coisas não são apagadas. Quer ver? Eu vi uma pesquisa que falava o seguinte, que os casais que não tiveram experiências antes, tipo que casaram virgens, que eles tinham melhor satisfação um com o outro dentro do casamento. Que é o que hoje muitas vezes a criança tem, né? Excesso de estímulo, sabe? É semelhante com a questão da tela, a questão dos vícios, a questão dos múltiplos parceiros, entendeu? A satisfação, ela diminui. Você sente menos satisfação com o outro por excesso de estímulo. É um excesso de sensibilidade, ou diminuição, na verdade, da sensibilidade. Bom, é isso. Tchau. Deus abençoe vocês.